Fraude em Fortaleza. Presta atenção nessa reportagem que você vai ver agora. Com uma câmera escondida, uma equipe de reportagem flagrou a negociação de superfaturamento em uma nota fiscal de uma loja de eletrodomésticos. O que você vai ver agora é um flagrante de uma prática fraudulenta, feito em uma loja do centro de Fortaleza. Com uma câmera escondida, um produtor se passando por funcionário de uma escola particular consegue uma nota fiscal superfaturada. Caso dos 2 mil que seria faturado a mais, a nota fiscal, para a empresa não sair perdendo com isso, e no caso aqui você pagar o ICMS e o COFINS. Você saldaria com 1.540. Então eu teria 1.540 de lucro. De saldo aqui do por fora. Por fora. A operação é ilícita. O funcionário da loja de eletrodomésticos sabe disso. Tanto que explica por telefone para alguém que chama de Alex. E seria um dos proprietários da empresa. Alex, é que eu tô com um rapaz aqui que ele tá querendo comprar 20 TVs de LCD para botar numa salas de aula, num colégio particular, certo? Está com 26 mil, certo? 26 mil. E as 20 TV dá 24 mil. Ele diz que queria saber se há a possibilidade da gente faturar as TV, a nota, para ficar o valor de 26, a nota fiscal. É uma comissãozinha de 1.500 conto aqui na compra, né? Fizemos o mesmo teste em mais 2 lojas do mesmo segmento. Na primeira, resposta negativa. Eu sou representante, eu represento a empresa que tem que comprar essas TVs. Vocês conseguem colocar na nota 28 mil reais? A nota sai do valor que você comprar, não tem como... Como é? A nota sai, como é? O valor da compra. Não tem como... Na segunda, o vendedor também não concorda com a fraude. Como não fazer não? Não pode faturar a mais. A Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará se pronunciou sobre o caso. Isso pode sim representar o crime de estelionato, que é previsto no artigo 171 do Código Penal, cuja pena é de 1 a 5 anos de reclusão. Mostramos as imagens para a direção da empresa, que preferiu por enquanto não se pronunciar sobre o assunto. Apenas informou que a operação não faz parte da política da loja e que os responsáveis serão identificados e punidos. Durante esta semana, mostramos a ação de bandidos no comércio. Hoje você vai ver que até dentro de casa a gente não tem mais sossego, não. Os ladrões andam fazendo a festa em Aracaju. Eles invadem casas e levam eletrodomésticos, cama, alimentos e, acredite, até as portas. 7 casas foram arrombadas em uma mesma rua. E o mais revoltante é que a poucos metros existe um posto policial. Para se proteger da violência, muitos moradores recorrem ao uso de grades em portas e janelas, medida que nem sempre surte efeito. Somente esta semana, 7 casas de uma mesma rua do bairro São Carlos foram arrombadas. Na casa de Dona Eunice, foram 2 visitas em um intervalo de 5 dias. Minha cozinha baixa, escada de estelar e entra para dentro, né? Que estão roubando assim as casas do povo. Nesta residência foram 4 invasões. Os assaltantes fizeram um verdadeiro arrastão. Não pouparam sequer as portas dos quartos. Tinha 2 filhos aqui com carne, cerveja, eles fizeram a farra. A comunidade se queixa da falta de segurança. Denuncia que tudo acontece a poucos metros do posto policial. Acontece isso, a gente vai no posto, está fechado. Um posto policial está fechado. E tudo acontecendo isso aí todo dia, quando não é uma casa nem outra. Veja essa história agora. Por causa de um jogo de empurra-empurra da mãe e do pai, um garotinho de 1 ano e meio foi abandonado em um posto de saúde em Salvador no mês de abril. Depois que a Record mostrou o caso, os pais apareceram no Juizado da Infância e Juventude. A mãe do menor veio ao Juizado da Infância e da Juventude para esclarecer a acusação de que teria abandonado o filho. Segundo ela, a criança tinha sido deixada sob a guarda do pai. A gente confia, a gente pega com a pessoa, pensa que é aquela pessoa, e de repente você vê o seu filho na situação, e quando vê o nome de quem deixou no posto, é o nome da pessoa que você não espera, entendeu? Então dá um aperto no coração, sim. Porque eu jamais faria isso com o filho de ninguém. Se eu não pudesse ficar com o filho, eu ia procurar a família. Eu poderia procurar até o juizado, mas não ia deixar em qualquer lugar para abandonar o jornal. Não, de jeito nenhum.
O pai do menor também veio ao juizado e alegou não ter condições de ficar com a criança. Eu não posso fazer nada. Eu trabalho, às vezes, viajando e eu não tenho tempo para ficar com a criança. Por que ela deixou a criança com outra criança? Quem seria essa outra criança com quem ela deixou? Meu filho, de 11 anos. E aí? Ela alegou que teria levado até a sua casa, teria encontrado a sua namorada lá e o seu filho, e teria deixado com ele. A namorada estava saindo já estava saindo. Isso aí é mentira dela. A história envolvendo o abandono começou no mês de abril, quando a criança deu a entrada na unidade de emergência do posto de São Marcos. Anderson, que teria se apresentado como tio do menor, acompanhou a criança até o dia seguinte, quando saiu, alegando que iria trabalhar. Constatado o abandono, o menor foi encaminhado para um abrigo. Depois que o juizado divulgou o caso, tanto a mãe quanto o pai apareceram. A criança continua abrigada numa instituição de acolhimento. O que vai acontecer depende do que for avaliado. Se ficar constatado que algum dos pais ou os pais têm condição, os pais não, porque eles vivem separados, mas se algum deles tem condição de receber a criança de volta, eles serão entregues, ou ele será entregue ao pai ou à mãe, né? E se isso aí não for possível, se buscará a possibilidade de entregar a criança a um parente próximo, um avô, um tio, mediante guarda. Você se lembra do caso do garoto Lucas Cauã, de 8 anos, que foi sequestrado em setembro no Recife? A boa notícia é que ele foi encontrado pela polícia, que também prendeu 2 acusados. Um é lavador de carros e o outro taxista, de 60 anos. A casa pequena fica cheia o tempo todo. Os parentes e vizinhos querem ver Lucas de perto. O menino ainda chora e fala pouco. Os pais não insistem. Preferem curtir o milagre de ter o filho de volta depois de tantos dias de angústia. Nem consegui dormir direito de tanta felicidade. A bicicleta Lucas ganhou do vizinho, comovido com o drama da família. Na noite anterior, a comunidade de Joana Bezerra ficou em festa com a volta do garoto para casa depois de quase 2 meses em que esteve desaparecido. Cada dia que se passava, para muita gente, já estava perdendo a esperança, dando ele como morto. Mas para a gente da família não, porque eu estava sempre aqui presente com a família e dizer que o meu filho está vivo. E ele vai aparecer vivo. A polícia chegou aos suspeitos de envolvimento no caso. O lavador de carros, Jailson Alves da Silva, de 27 anos, foi preso na cidade de Cabedelo, na Paraíba. O taxista João José de Andrade, de 60 anos, detido no ponto de táxi no metrô de Afogados. Os 2 foram levados para o DHPP, onde Jailson confessou o crime. A polícia não revelou a motivação, por se tratar de segredo de justiça. Também não deu detalhes de maus-tratos e agressões sofridas pelo menino. A princípio, os suspeitos vão responder por crime de sequestro. Jailson seria o homem que aparece nas imagens da estação Joana Bezerra abordando o garoto. O retrato falado, divulgado pela polícia, corresponde às características físicas dele. O taxista teria levado os 2 no táxi até a casa dele, em Joana Bezerra, bem próxima, inclusive, da casa de Lucas. Lá, o menino teria ficado trancado num quarto durante 5 dias. Depois que o caso ganhou repercussão, o taxista levou os 2 para a cidade de Cabedelo, na Paraíba, onde o menino ficou junto com o lavador de carros, catando lixo e morando na rua. De acordo com a polícia, o próprio Jailson entregou o menino ao caminhoneiro que trouxe o garoto para o Recife e entrou em contato com a mãe dele. Foi também o caminhoneiro que atuou como testemunha. Ele foi com a polícia à Paraíba, onde Jailson foi reconhecido e preso. A polícia considera o caso esclarecido e vai investigar outros crimes em que os 2 estariam envolvidos. Jailson é foragido do Hospital de Custódia desde 2006, onde cumpria pena por estupros de 2 crianças nos municípios de Cortês e Arco Verde. Ele também teria revelado participação em homicídios de crianças junto com o taxista nas cidades de Cortês, Araripina e Barra de Guabiraba, e disse que o taxista tinha a intenção de matar Lucas Cauã. Inclusive o taxista foi lá há uns 15 dias atrás tentando trazer a criança e ele disse: você não vai levar a minha criança. Jailson entregou a criança para o caminhoneiro trazer. Se ele quisesse matar, ele teria matado. Obrigada pela sua enorme audiência. Record Nordeste termina aqui. Segunda-feira a gente se encontra às 11h30 da manhã, tá bom? Bom fim de semana, bom feriadão. Descansa bem gostoso aí. Para rever o Record Nordeste, não se esqueça, é só acessar itapuaonline.com. Fique agora com o horário político.